Olá, estudantes, sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática, tudo bem com vocês? Na aula hoje dedicada aos estudantes do 8º ano, iremos estudar o conteúdo do princípio multiplicativo da contagem e o diagrama de árvore. Então, temos por objetivo nesta aula resolver problemas de contagem cuja resolução envolve a aplicação do princípio multiplicativo da contagem. Então, fica comigo até o final dessa aula, se inscreve no meu canal aí embaixo e roda a vinheta para mais uma videoaula. Então vamos lá, o princípio multiplicativo, o diagrama de árvore, também a gente vai ver isso em conjunto nesta aula. Então vamos pensar nesta possibilidade aí, nesse exemplo que vamos ver. Márcio foi a uma loja de informática comprar um computador. Nessa loja há 3 opções de configuração de computador e 2 formas de pagamento. Observa, 3 opções de configuração de computador, então 3 tipos de computador, e 2 formas de pagamento, que é à vista ou a prazo. Então, a gente quer saber o quê? Quantas possibilidades diferentes Márcio tem para comprar o computador nessa loja. Então, quais são as possibilidades que vai existir para a compra desse computador e também do seu pagamento, seja ele à vista ou a prazo. Então, para responder essa questão, podemos construir um diagrama mostrando todas as possibilidades, certo? Que é justamente o diagrama de árvore, mas a gente conhece também como diagrama de possibilidades. Então, vejam só, para responder a essa questão, podemos construir um diagrama mostrando todas as possibilidades, representando as configurações dos computadores por C1, C2 e C3, certo? Então, a configuração do computador 1, configuração do computador 2, configuração do computador 3. E as formas de pagamento, que vai ser aí indicado por P1 e P2, certo? Então, que a gente pode ser P1 para à vista e P2 para prazo. Então, criamos esse diagrama aqui ao lado. Ó. Observa aqui, eu traço 3 retas indicando aqui a configuração do computador, a configuração 2 e a configuração 3. E para cada configuração eu vou ter uma possibilidade de pagamento à vista e uma possibilidade de pagamento a prazo. Para a configuração do computador 2 eu tenho a possibilidade de pagar à vista e a possibilidade a prazo. Mesma coisa com C3, possibilidade 1 de ser à vista, possibilidade 2 de ser a prazo. Então, o diagrama é justamente isso, fazer esse ligamento, né, entre todas as opções que eu tenho neste momento. Então, todas as possibilidades existentes, neste caso, de 3 tipos de configuração do computador e 2 formas de pagamento. Então, eu saio ligando cada configuração, seja ele à vista ou a prazo. Então, observe no quadro outra maneira de representar todas as possibilidades. Então, a gente tem essas outras possibilidades aqui, ó, trazendo para um quadro. Então, na configuração aqui, na primeira coluna, C1, C2 e C3, ó, observa uma tabela, lembra das aulas anteriores que tivemos de tabelas e gráficos, ó, configuração C1, C2, C3, a forma de pagamento, a P1, que aqui a gente pode dizer que é a P1 à vista e a P2 a prazo. Então, ó, vê como é feito também essa forma. Eu pego C1 e junto com P1. C1, P1, juntei aqui. Agora vamos para a segunda linha. C2 com P1. Ó. Vou pegar o C2, trago para cá, o P1 para cá. E o C3, pego o P1 para cá. Agora eu vou para a segunda coluna da forma de pagamento, que é a P2, que pode ser a prazo. Então, ó, novamente, eu vou lá na configuração C1, trago para cá, P2, C2, ó, venho com C2 para cá, P2, C3, trago P2 para cá. Então, o diagrama e o quadro de apresentados são conhecidos respectivamente como o diagrama de árvore, conforme está lá no título da nossa aula, ou também pode ser chamado de árvore de possibilidades ou quadro de possibilidades. Então, eu posso chamar qualquer um desses nomes, tá certo? Então, esta é formada assim o meu diagrama de árvore. Então, tudo isso aí a gente vai chegar no princípio multiplicativo, né? Então, ó, com base no diagrama e no quadro, podemos representar a quantidade de possibilidades pela seguinte multiplicação. Vê como funciona. Aqui
o 3 eu tenho a quantidade de opções de configurações, configuração 1, 2 e 3, né, 3 computadores, vezes 2, porque a quantidade de forma de pagamento, porque eu posso pagar à vista ou a prazo. Então, o princípio multiplicativo vai dizer que eu tendo essas duas maneiras, eu tenho A e eu tenho B, eu posso fazer esta multiplicação. Então, eu vou multiplicar a quantidade de configurações, que são 3, pela quantidade de forma de pagamento, que é a prazo e à vista. Faço essa multiplicação, 3 vezes 2 vai me dar 6 quantidade de possibilidades. Que, ó, se eu fosse contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No diagrama aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu posso justamente usar o princípio multiplicativo e pegar a quantidade de configurações, no caso desse exemplo, com a quantidade de possibilidade a prazo ou à vista, 3 vezes 2 vai me dar 6 quantidades de possibilidades. Assim, Márcio tem 6 possibilidades de comprar um computador nessa loja. Então, a situação apresentada aí ilustra o princípio multiplicativo da contagem, que diz o quê? Se a decisão D1 pode ser tomada de A maneiras e, após tomada essa decisão, a decisão D2 pudesse ser tomada de B maneiras, então a quantidade de maneiras de tomar decisões D1, que no caso D1, para as configurações dos computadores, e D2 para as formas de pagamento, é justamente essa multiplicação de A maneiras vezes B maneiras. A vezes B, aí representado o A por 3 e o B por 2, me deu 6 quantidades de possibilidades. Então, a gente tem que primeiro analisar toda a situação e ver se é possível assim resolver pelo princípio multiplicativo. Precisamos usar nosso conhecimento, nosso pensamento lógico para assim resolver essas questões de uma forma mais imediata. Aqui nesse exemplo, essa atividade 1, quando queremos contar objetos instantaneamente, vem à nossa mente o que? A sequência do conjunto dos números naturais, né? Lá o conteúdo, lá, o primeiro conteúdo lá que a gente vê no começo do ano, conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, reticências porque o conjunto é infinito. Lembrem disto. Nosso cérebro, então, começa a associar cada elemento dos naturais com os elementos do conjunto de objetos que estamos contando. Fácil, muito fácil, aliás, pois você sabe contar objetos desde pequeno. Desde pequeno, a gente já começa a contar as coisas. Às vezes pula um número, mas à medida do tempo a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando a nossa contagem, nosso conhecimento. Então veja o que Carolina tem em mente. Eu consigo descobrir quantas janelas tem a fachada do prédio sem ter que contar uma por uma. Ó, vê só o que Carolina disse. Ela disse que consegue descobrir a quantidade de janelas que tem nesse prédio sem precisar contar de uma por uma. 1, 2, 3, 4, imagina, sai contando ela para cima contar o prédio. Então, você acha que ela consegue? Como é que ela vai proceder? Vamos pensando aí, você em casa agora. Em segundinhos aí para pensar. Como resolveria essa situação sem precisar contar uma por uma? Será que você também consegue aí, aluno do 8º ano? Essa atividade, esse exemplo, está lá no site da Nova Escola. Retirei de lá onde tem bastante assunto, bastante conteúdo que envolve o princípio multiplicativo. E eu trouxe para vocês desvendarem sem precisar contar uma a uma. Vamos pelo princípio multiplicativo que a gente vai chegar lá. Então, ó, vamos aqui embaixo, deixa eu diminuir, para a gente observar melhor como é que vai funcionar. Então, veja só. Obviamente, Carolina percebeu que no prédio, a partir do primeiro andar, ó, o primeiro andar aqui, há 7 filas com 5 janelas cada uma. Ó, ela contou as filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela não contou janela por janela. São 7 filas. E ela observou que em cada fileira tem 5 janelas. Então, ó, ela precisou só contar aqui na vertical, que deu a quantidade de 7 filas, e na horizontal ela contou a quantidade de janelas, que no caso aqui das colunas, que são 5, ó, são 7. São 7 na vertical e 5 na horizontal, certo? Então, ó,
contando assim, ó, 7 linhas e 5 colunas. Então, o que é que ela fez para desvendar? Ela multiplicou 5 por 7 e o resultado somou o quê? Essas duas janelas do térreo, que tem aqui, ó, do lado de cada lado da porta, no lado direito e esquerdo. E determinou que há 37 janelas na fachada do edifício. Então, ó, mentalmente ela resolveu a seguinte expressão numérica. O que é que ela fez? Pegou 7 vezes 5, porque eu tenho 7 fileiras e 5 colunas, certo? 7 filas com 5 janelas cada um. Então, 7 vezes 5 vai dar 35. Então, ela já desvendou todas essas janelas aqui quantas tem. Só que 7 vezes 5, 35, mais 2 janelas, dá um total de 37 janelas. Observa que aqui, ó, não está separado com parênteses, né? Mas todos devem saber, já estudamos isso, que antes a gente tem que resolver a multiplicação ou a divisão. Nesse caso aqui eu tenho uma multiplicação e uma soma, certo? Então nunca eu vou pegar aqui primeiro somar e depois multiplicar, certo? Então primeiro eu faço a multiplicação, 7 vezes 5, 35. 35 mais 2 igual a 37, assim desvendou usando o princípio multiplicativo da contagem, feito por Carolina, certo? Então, esta foi a nossa aula de hoje, bem curtinha para vocês, mas não se preocupe que na próxima videoaula, na próxima semana, a gente vai continuar o conteúdo do princípio multiplicativo com exemplos mais aprofundados para vocês entenderem ainda melhor o princípio multiplicativo, usando assim, seja o diagrama de árvore, usando também o quadro. Então, como vocês acharem melhor de resolver os problemas propostos, certo? Então, estudem, se dediquem e nos vemos na próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!